18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6 horas 2 minutos em Manaus. Boa noite pra você em 100,7. Sintonia certa, melhor Mix do Brasil e mais uma edição do 18 horas, Karine. Exatamente. Boa noite, Carlão. Obrigada pela sua companhia. Você que está sintonizado aqui em 100,7. Boa noite para quem nos assiste ao vivo nas redes sociais, no Instagram e também no YouTube, no @18 horas news. Boa noite, gente. Vamos aos destaques do programa 18 horas de hoje. Hoje, quarta-feira, profissionais da educação fazem campanha contra a reeleição de Wilson Lima. O Amazonas perde posição no ranking de competitividade dos estados e um dos quesitos que mais pesou na avaliação foi da segurança pública. No Amazonas, apenas 34% do total de candidaturas registradas são de mulheres. 6 horas 3 minutos, essas e outras notícias você confere aqui em 100,7. Estamos começando mais uma edição do programa 18 horas com os destaques desta quarta-feira, 14 de setembro de 2022 e aqui no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Profissionais da educação e segurança cobram do governo Wilson Lima o pagamento de direitos trabalhistas. Parece até antigo o assunto, Karine e ouvintes, mas não é. O fato é que o governo ainda não acertou esses pagamentos. Essa é a realidade. O estado do Amazonas passa por crises nos principais setores da sociedade, na segurança pública, na saúde e também na educação. Isso segundo denúncia dos representantes dessas categorias. Segundo eles, são áreas que estão sem apoio e sem investimento, além de falta de estrutura nos hospitais, delegacias e escolas. Muitos profissionais estão sem receber direitos trabalhistas. E sempre nós mostramos aqui no 18 horas as cobranças desses profissionais que são pais, mães, pessoas que trabalham para a sociedade e às vezes não recebem sequer o salário em dia, Karine. Carlão, a situação chegou num ponto tão insustentável que agora, presta atenção, os servidores públicos da educação do Amazonas estão fazendo campanha contra a reeleição do governador Wilson Lima. É exatamente isso que você ouviu. Profissionais da educação do estado estão tão insatisfeitos com o governo que se mobilizaram para fazer várias ações contra a reeleição de Wilson Lima. Nas ações, eles distribuem material para os eleitores, denunciando as dívidas trabalhistas que o governo ainda não pagou para a categoria. Ou seja, mesmo com a arrecadação recorde do governo no Amazonas, que somou mais de 14 bilhões de reais só no primeiro semestre do ano, a gestão não cumpre a promessa de pagar os direitos trabalhistas dos profissionais. E é uma questão de prioridade, porque o estado tem dinheiro e de sobra, mas as principais áreas do estado não estão recebendo esse repasse. Como você disse, Carlão, a denúncia é dos representantes das áreas da educação, saúde e segurança. Já mostramos aqui no 18 horas essas cobranças. Com tudo isso, a gente chega nesse cenário dos servidores públicos da educação do Amazonas fazendo a campanha contra a reeleição do governador Wilson Lima. O governo deve 11,54% de database desde março para os professores. E já na área da segurança pública, os policiais civis cobram do governo Wilson Lima o pagamento da última parcela do escalonamento. E a repórter Odiné Araújo tem mais informações sobre essas dívidas. Vamos acompanhar. Pelo menos duas categorias de servidores públicos têm se dedicado a cobrar o governador Wilson Lima em ações públicas para denunciar o não pagamento de direitos trabalhistas, apesar das arrecadações históricas registradas nos últimos 4 anos. Entre elas estão os policiais civis. Eles reivindicam o pagamento da última parcela do escalonamento que foi negociada no governo Amazonino Mendes em 2018. Nesse mesmo ano, o governo pagou imediatamente a primeira parcela e negociou as demais para serem pagas pelo próximo governo. Depois de muita pressão, a categoria conseguiu receber 3 parcelas, mas a última até agora não tem previsão de ser repassada. Sem acesso ao governo, os policiais civis começaram a acompanhar a agenda do governador para cobrar o pagamento de direitos trabalhistas, como explica Renato Bessa, presidente em exercício do Simpol, o Sindicato dos Policiais Civis do Amazonas. Infelizmente, já estamos aí desde janeiro correndo atrás. Todas as inaugurações que o governo esteve
presente, que o governador esteve presente, nós estávamos lá cobrando dele. Ele sempre prometeu que iria resolver o nosso problema, mas sequer nos recebeu para tratar sobre esse assunto. Como também das promoções, né? A única garantia que a gente tem dessas promoções é através da justiça, mas por parte do governo, né? Infelizmente não temos nada. O governo não nos ajudou em nada até agora. Entre os servidores públicos da educação não é diferente. A categoria deveria estar recebendo o salário com reajuste de 11,54% desde março desse ano, quando venceu a database dos trabalhadores. Por causa disso, desde 27 de julho, a categoria realiza diversas ações que também incluem participar de atos onde o governador esteja para cobrar o não pagamento da database, como explica o coordenador de comunicação do Aspron Sindical, Lambert Melo. Tudo indica que chegaremos ao final do mês de setembro, receberemos o salário do mês de setembro sem o reajuste salarial, porque até o presente momento o governador do estado, Wilson Lima, continua tendo a mesma postura que teve durante todo este ano para com o sindicato e para com a categoria. Ações estão sendo realizadas no sentido de denunciar para a sociedade manauara e amazonense, denunciar principalmente para os eleitores que o governador está dando um calote nos trabalhadores da educação. O governador Wilson Lima, que é candidato à reeleição, quer ser eleito novamente governador do estado, ele não tem as credenciais para se reeleger, ele não tem as credenciais para continuar sendo governador do estado, porque ele é um caloteiro, ele não paga as suas obrigações, ele não cumpre com seus deveres. Os educadores vão continuar com as ações de denúncias contra o governo até a véspera das eleições. Neste sábado, os filiados ao Aspron Sindical vão estar na Zona Norte, no bairro Monte Sinai. A categoria vai fazer panfletagem em uma feira com denúncias e no dia 28 de setembro eles realizam a Assembleia Geral para decidir possível greve caso não recebam até lá a database. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Essa é a realidade do Amazonas, que apesar de estar batendo recordes bilionários de reais em arrecadação nos últimos anos, não consegue pagar direitos trabalhistas para os profissionais de áreas importantíssimas para a população. Acompanhamos agora a questão da segurança pública e da educação. Exatamente, Karime Leão, o que está acontecendo. São homens e mulheres que trabalham e não conseguem receber o que é garantido por lei. Os representantes da saúde, educação e segurança pública sempre denunciam aqui no 18 horas a falta de diálogo com o governo do Amazonas. Falta de diálogo é tanta que os profissionais da educação não descartam a possibilidade de greve, como a gente acompanhou na reportagem do Odneia Araújo. O professor Lambert Melo, coordenador de comunicação do Sindicato dos Professores e Pedagogos de Manaus, falou mais sobre o assunto pra gente. Vamos ouvir. Vamos estar realizando no dia 28 de setembro uma Assembleia Geral Extraordinária e se até essa data do dia 28 de setembro, nesta Assembleia, o governador do estado não tiver pago a dívida que ele tem para com os professores, não tiver pago o reajuste salarial, nós estaremos colocando em discussão na pauta da Assembleia a possibilidade da aprovação de um indicativo de greve por tempo indeterminado da categoria do magistério em Manaus. Então, infelizmente, é possível que o governador Wilson Lima enfrente a sua 4ª greve consecutiva e isso vai ser realmente um fato histórico, vai ser um recorde negativo do governador Wilson Lima, porque nunca houve um governador do Amazonas que tenha enfrentado 4 greves consecutivas de professores. Você está ouvindo 18 horas. Isso aí, como acompanhamos aí na reportagem da Odneia Araújo, a situação com o governo Wilson Lima ficou tão insustentável que os servidores públicos da educação do Amazonas estão fazendo campanha contra a reeleição do governador Wilson Lima. Não querem mais. Imagina a que ponto chegou. Estamos nas ruas distribuindo material para os eleitores, denunciando as dívidas trabalhistas que o governo ainda não pagou para a categoria. Estão fazendo isso. Pois é, Carlão, e volta a bater
bater na tecla, porque esse cenário de crise acontece num estado que tem recorde de arrecadação. Mas, segundo acompanhamos a reportagem, a gente vê todo esse disparate e a gente lembra também dos gastos milionários do governo Wilson Lima só com publicidade. Na outra ponta, temos os profissionais, pais, mães de família cobrando pagamento de direitos trabalhistas. A denúncia da falta de prioridades dos gastos do governo do estado do Amazonas também é uma constante aqui no programa. No fim das contas, Karime, o estado como um todo tem prejuízo e sofre as consequências. Fato que é confirmado por inúmeros levantamentos e órgãos oficiais de pesquisa. O último levantamento, por exemplo, revelou que o Amazonas perdeu posição no ranking de competitividade dos estados. Caiu da 11ª para a 16ª posição e isso é grave. É um dos quesitos que mais pesou na avaliação foi já a segurança pública, onde foram perdidas 5 posições. O Amazonas também perdeu posições, Carlão, em solidez fiscal, eficiência da máquina pública e infraestrutura, onde o estado aparece em último lugar. E a repórter Odiné Araújo volta para explicar mais sobre esses indicadores. No quesito competência na administração pública, o Amazonas não está nada bem. E isso quem diz é o Centro de Liderança Pública, uma organização da sociedade civil e que reúne também lideranças de vários partidos políticos, mas não é subordinada a nenhum deles. Desde 2011, o centro realiza pesquisa anualmente com informações fornecidas pelos próprios estados e classifica os estados conforme o desempenho de cada um, ou seja, é a sociedade civil avaliando os governos. O objetivo é engajar a sociedade e lideranças públicas para o enfrentamento de problemas mais urgentes do Brasil. Segundo o levantamento de 2021 para 2022, o Amazonas caiu 5 posições no ranking de competitividade dos estados e passou da posição de número 11 para a posição de número 16. Um dos destaques foi a queda de 4 posições no ranking de segurança pública. Nesse quesito, o Amazonas ocupa a posição nacional de número 24 entre os 27 estados mais o Distrito Federal e fica à frente apenas do Ceará, Amapá e Roraima. Para o professor de Sociologia da UFAM, a Universidade Federal do Amazonas, Luiz Antônio Nascimento, a perda de posições do estado precisa ser explicada, principalmente na questão da segurança pública. Há uma recorrente inabilidade por parte do governo do estado do Amazonas, do governador Wilson Lima, que é o responsável máximo, em conduzir a segurança pública no estado. Nós já falamos aqui que a Secretaria de Inteligência, por exemplo, não tem sido capaz de responder às demandas da sociedade em relação ao enfrentamento do crime. A gente tem falado aqui que o governo do estado não tem conseguido reduzir os indicadores de violência a tal ponto que nós temos o maior índice de violência se comparado, por exemplo, com São Paulo. Nós somos 4 vezes mais violentos do que a cidade de São Paulo. Isso é assustador, porque o estado do Amazonas já teve em posições muito melhores que essa. Ainda conforme o professor, a falta de segurança no Amazonas precisa ser cobrada e não apenas pela sociedade, mas especialmente pelos deputados estaduais, que têm a obrigação de fiscalizar o governo do estado, convocando o secretário de Segurança Pública para prestar informações. Conforme a pesquisa ainda, o Amazonas também caiu 5 posições em solidez fiscal, 7 posições em eficiência da máquina pública e ficou em último lugar em infraestrutura, caindo 8 posições em acessibilidade de serviço de telecomunicações. Sobre a solidez fiscal, o professor de Sociologia da UFAM explicou. Significa que as contas do estado, as contas públicas do estado, estão se deteriorando. O governo tem gastado mal e não consegue explicar esses gastos. O governo Wilson Lima gastou nesses 3 anos e pouco, quase 4 anos, quase 400 milhões de reais em publicidade e comunicação. 400 milhões de reais. Para você ter uma ideia, o governo gastou naquele período da crise ali do oxigênio, da pandemia, da crise da pandemia, logo depois da história da crise, ele gastou 12 milhões para comprar usinas de produtoras de oxigênio, para que o problema não se repetisse. Muito
bem, comprou atrasado, mas comprou. No mesmo período que ele comprou, gastou 12 milhões com 4 ou 5 usinas de oxigênio, ele gastou 13 milhões com publicidade e propaganda. É disso que a gente está falando. A solidez fiscal, ela começa a puir, começa a desmoronar quando o governo gasta mal e que não, são gastos que não têm retorno para a sociedade. Pode ter retorno para o próprio governo. O Amazonas também caiu uma posição em número de famílias abaixo da linha da pobreza. Quanto aos avanços, o estado subiu de posição em sustentabilidade social, passando da posição de número 24 para 18, e também apresentou melhorias nos indicadores de mortalidade precoce, obesidade na infância, equilíbrio racial e inserção econômica de jovens e em anos potenciais de vida perdidos. Odinaia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora 6 horas e 17 minutos em Manaus. Vamos para Brasília conversar com o nosso correspondente, jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, boa noite, Cadu. Vamos lá, eleições 2022, tempos aí de fundo eleitoral bilionário. Os partidos PSD, Republicanos e União Brasil estão investindo pesado na campanha pela reeleição de alguns deputados federais e senadores do Amazonas. Cadu, conta pra gente como é que esses recursos públicos estão sendo distribuídos. Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas e a todos que nos assistem ao vivo pelo YouTube e pelo Instagram. Karime, esses 3 partidos que você mencionou, o PSD, aí, o União Brasil e Republicanos, juntos destinaram a bagatela de 15 milhões de reais para apenas 6 parlamentares disputarem a reeleição. O PSD é o partido que está investindo pesado na reeleição de seus parlamentares. O senador Omar Aziz, por exemplo, recebeu pouco mais de 3 milhões e 300 mil reais do PSD via fundo eleitoral. O deputado federal Marcelo Ramos recebeu 2 milhões e 500 mil. E o deputado federal Sidney Leite recebeu 2 milhões e 400 mil. Átila Lins recebeu 1 milhão e 600 mil reais. Esses números, Karime, foram divulgados pelo TSE. O Partido União Brasil destinou 2 milhões e meio de reais para o deputado federal delegado Pablo, mais que o dobro em relação ao deputado federal Capitão Alberto Neto, que recebeu do partido dele, o PL, 1 milhão de reais. O governador Wilson Lima recebeu 4 milhões e 800 mil reais. Ele está entre os 10 candidatos do partido dele, União Brasil, com o maior valor de recursos do partido via fundão. O Republicanos está investindo pesado na reeleição do deputado Silas Câmara. O nome dele está na lista aí dos 5 parlamentares com maior valor de repasse do partido. No caso, ele recebeu 2 milhões e 500 reais. Além desse pessoal, Karime, que disputa a reeleição, tem aquele fomento, mas que disputam aí uma cadeira no Congresso Nacional, e a gente vai destacar alguns deles. É o caso do deputado Paulderney Avelino, que recebeu aí 2 milhões e 400 mil do partido União Brasil para ele tentar voltar para a Câmara dos Deputados. E para não dizer que a gente não falou da esquerda, Karime, o PT destinou aí 1 milhão e 500 mil reais para a campanha de reeleição do deputado federal José Ricardo. Mas o destaque vai para a ex-deputada federal Vanessa Grazottin, do PCdoB, que recebeu 2 milhões e 800 mil reais do partido dela, para tentar voltar para a Câmara dos Deputados. Investimento pesado para tentar recompor a bancada da esquerda. Entre os candidatos a governador, Karime, Wilson Lima, como a gente falou, é o candidato que mais recebeu recursos do fundo partidário. O Partido União Brasil usou dessa estratégia aí de tentar fortalecer as campanhas nas regiões norte e nordeste do Brasil. O senador Eduardo Braga recebeu 4 milhões de reais do MDB. É o 5º na lista dos mais bem pagos pelo fundão. Amazonino Mendes está entre as campanhas menos azeitadas. Ele recebeu 2 milhões de reais do partido dele, o Cidadania. Importante dizer, Karime, que nesse levantamento que a gente fez, eu destaquei principalmente os parlamentares que buscam a reeleição e que receberam valores acima de 1 milhão de reais. Karime e Carlão. Ei, Cadu, olha só, Ciro Gomes agora é alvo de uma campanha pelo voto útil. Tem gente pedindo para que os apoiadores dele votem no Lula, manter ali na esquerda. O que está acontecendo nesta reta final aí do primeiro turno, Cadu?
A guerra declarada entre Lula e Ciro Gomes, Carlão, já está tendo seus efeitos colaterais, principalmente para Ciro Gomes, que nessas eleições tem a corda mais fina. Hoje ele afirmou que vai continuar atacando Lula e o PT. E a reação dos apoiadores de Lula tem sido imediata. Está em curso, Carlão, uma campanha para convencer os apoiadores de Ciro Gomes a votarem em Lula, para ajudar o petista a vencer as eleições logo no primeiro turno. Quem vem ajudando a mobilizar essa campanha pelo voto útil são os dirigentes sindicais, no caso da Força Sindical, da UGT, da Nova Central, da CSB e da Pública Central dos Servidores. Na manhã de hoje, eles enviaram uma carta de apelo ao PDT para apoiar o voto dos ciristas, digamos assim, em Lula no primeiro turno. Imagina só a loucura como é que está a situação, a corrida, a busca aí pelo voto útil. A CUT, apesar de apoiar Lula, não assinou essa carta, viu, Carlão? Ou seja, Ciro Gomes começa a perder o apoio da maioria dos sindicatos laborais. Isso deve repercutir bastante nas pesquisas. Hoje saiu a pesquisa Quest, que aponta que Ciro Gomes está com 7% das intenções de voto. O mesmo resultado da pesquisa passada. A campanha de Ciro sentiu aí a pancada e hoje divulgou, hoje à tarde, nas redes sociais, uma peça de campanha em que afirma que só há 2 tipos de candidatos que pressionam por vitória no primeiro turno: os autoritários e os covardes, e que o verdadeiro voto útil é o voto em Ciro. Sentiu, hein, Carlão? E quem está de longe vendo a briga é a Simone Tebet, que vem trabalhando também para tentar enfraquecer a campanha de Ciro Gomes e aproveitar o desgaste da polarização entre Lula e Bolsonaro. É pancadaria sem luva na reta final da campanha do primeiro turno. Agora, mudando um pouco de assunto, Carlão, a gente fala agora de debate na televisão. Ontem teve reunião na TV Globo com a assessoria dos candidatos, os presidenciáveis, A intenção é falar sobre como vai ser o debate marcado para o dia 29 desse mês. E segundo fontes, Carlão, foi uma reunião tensa porque os marqueteiros de Lula querem antecipar a data desse debate. Está marcado, como eu falei, para o dia 29. Eles temem que Bolsonaro possa fazer ataques os quais Lula não tenha tempo de reagir nas redes sociais. Os marqueteiros do petista ainda não conseguiram achar um jeito de Lula reagir de pronto às afirmações, segundo ele, mentirosas, as afirmações falsas ditas por Bolsonaro, porque ele fala com tanta eloquência que fica difícil reagir à altura naquele momento ali do debate e pós esses debates nas redes sociais. Então eles estão tentando buscar um meio termo, mas parece que a TV Globo está irredutível com relação à data. Antes do debate da TV Globo, tem também o debate na CNN, que vai ser no dia 24 de setembro. E a CNN também está correndo atrás da sala para a cozinha para tentar costurar o melhor caminho para realizar esse debate. E tem aquela questão: Lula diz, eu só vou se Bolsonaro for. E Bolsonaro diz, eu só vou se Lula for. Então tá nessa mesma pendenga do debate da Band. Carlão e Karime. Cadu, para finalizar, o governo federal disse que vai antecipar em 2 dias o pagamento do mês, desse mês do Auxílio Brasil. Por que essa antecipação? O que aconteceu? É um ajuste de calendários, Karime. O Auxílio Brasil esse mês seria pago a partir do dia 19, seguindo, portanto, a partir dessa data, um calendário de pagamentos que só terminaria no dia 30. O governo, a pedido da Casa Civil, decidiu antecipar o pagamento para o dia 17. Dessa forma, todos os beneficiários do Auxílio Brasil serão pagos até o dia 28. Karime, é a garantia de que todos os beneficiários do programa Auxílio Brasil estarão com dinheiro no bolso no dia 2 de outubro. Por isso que eu disse, é um ajuste de calendário aí do Auxílio Brasil com o calendário eleitoral. A avaliação da ala política do governo é de que haveria prejuízo eleitoral se o cronograma original fosse mantido. Cada dia de pagamento, para você ter uma ideia, Karime, beneficia 2 milhões de famílias. Por isso, a importância dessa alteração na data de pagamento. Lembrando aí que o Auxílio Brasil é o principal programa social do governo federal e ainda é considerada a bala de prata da campanha de Bolsonaro. Não é o que as pesquisas de intenção de voto vêm dizendo, O Auxílio Brasil aí não tem ajudado tanto a dar aquele up, aquela acelerada na subida nas pesquisas de intenção de voto em favor de Bolsonaro. Além do aumento do valor de R$600, o governo federal já havia antecipado o calendário de pagamento, logo quando a campanha política começou, e a gente falou
falou sobre isso aqui no programa 18 horas, quando a disputa eleitoral entrou no ar. E a equipe do ex-presidente Lula, que não é boba nem nada, está debruçada aí nos dados do programa Auxílio Brasil, que estão públicos ali na internet, no sistema do governo federal. E já identificou, segundo a campanha, que houve um aumento de 172% no número de homens solitários como beneficiários do programa Auxílio Brasil, enquanto que as famílias com 2 ou mais integrantes aumentaram apenas 25% no programa. Tem coisa errada aí. Então existe, segundo o PT, a equipe de campanha do PT, uma distorção clara que não se justifica no ponto de vista social do programa. Volto com vocês, Karime e Carlão. Obrigada pelas informações, Cadu. Boa noite, bom trabalho. Valeu, gente. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu, 6h27. 18 horas. Olha só, dia 2 de outubro tá chegando, logo aí, hein? Estamos aqui no 18 horas, inclusive, falando sobre o tema com o objetivo de esclarecer para você algumas dúvidas, né, que vocês, eleitores, nós, eleitores, temos referentes às eleições. Hoje, nós vamos falar sobre as mulheres na política. Aqui no Amazonas, apenas 227 mulheres são candidatas nas eleições deste ano. O número é menor do que a disputa eleitoral de 2018, quando 264 mulheres se candidataram aos cargos, hein, Karime? Pois é, Carlão, este ano, esse baixo número representa 34% do total de candidaturas registradas. Segundo a Justiça Eleitoral, as mulheres formam a maioria da população apta a votar em todo o Amazonas, sendo 51% do total. A repórter Nathalie Moraes fala mais sobre a representatividade feminina nessas eleições. O Brasil possui 29.089 candidaturas a cargos eletivos durante as eleições deste ano. Dentro deste cenário, 34% delas é composta por mulheres. Os dados são do Tribunal Superior Eleitoral e apontam que há uma desaceleração na participação feminina na política. De 2010 a 2014, houve um aumento de 60,6%. Já de 2014 a 2018, foram 13,3%. E neste ano, o crescimento ficou de 2,2% quando comparado às eleições gerais anteriores. Apesar destes dados, o número de candidaturas em 2022 é recorde, com 9.810 mulheres na disputa. Esse cenário tem uma explicação, segundo o cientista político Elcio Ribeiro. O Brasil está nas últimas colocações, se não a última colocação na América, de representação de mulheres no parlamento. A gente observa que os partidos políticos são extremamente feudais, eles possuem donos e normalmente o dinheiro é pouco direcionado para as candidaturas femininas. Eles colocam o mínimo necessário e a estrutura partidária acaba privilegiando um machismo enraizado que existe na nossa sociedade. No Amazonas, as mulheres são maioria entre os aptos a votar, porém representam apenas 34% do total de candidaturas registradas. Elas são 227 e concorrem a vagas de todos os cargos eletivos. O maior quantitativo na disputa é para a vaga de deputado estadual, são 147 mulheres. Seguido do cargo de deputada federal, com 65 mulheres na concorrência. No ano de 2018, elas eram 264 candidatas. Neste ano, não chegaram nem a 230. Melhor do que as mulheres se candidatar seria as mulheres serem eleitas. E aí, muitas que tiveram experiências pretéritas observaram que sem estrutura, sem aporte financeiro, é uma competição desigual, desonesta, cruel. E isso acaba desestimulando as mulheres a enfrentar este desafio. Os cargos de governo estadual e vice ainda não foram ocupados por mulheres no Amazonas. No Senado, o estado só elegeu uma mulher ao longo de sua história. Os registros das últimas eleições apontam uma baixa representatividade feminina na Assembleia Legislativa aqui do estado, sendo que na Câmara Federal nenhuma candidata foi eleita. Nathalie Moraes para o 18 horas.
Você está ouvindo 18 horas. Bem, 6 horas 31 minutos. Você aí no melhor Mix do Brasil. Os destaques do dia. Você confere até às 7 da noite mais uma edição do 18 horas. Olha só, ainda daqui a pouquinho, trabalhadores do transporte alternativo fizeram um protesto hoje de manhã. Eles interditaram parte da Avenida Altaz Mirim e afetou, claro, o trânsito de toda a região. Esse é o nosso assunto em instantes. 18 horas. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Tempo e temperatura para esta noite de quarta-feira e também já a madrugada de quinta. Final de semana já se aproximando, hein? Tempo e temperatura, Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão é de pancadas de chuva durante essa noite e madrugada. A mínima prevista de 23 graus, a máxima pode chegar a 34 graus. As chances de chuva são de 67% e a umidade relativa do ar fica entre 50% e 96%. Olha só, trabalhadores do transporte alternativo, conhecidos como amarelinhos, paralisaram as atividades da manhã desta quarta-feira em Manaus. O protesto que aconteceu na Avenida Altaz Mirim, grande circular na Zona Leste, paralisou, Karime, o trânsito, hein? E foi uma confusão, deu um nó no trânsito, Carlão. Bom, esses profissionais, eles reivindicam subsídios iguais aos que recebem os profissionais do transporte coletivo convencional. A repórter Nathalie Moraes acompanhou as manifestações e traz pra gente os detalhes. Trabalhadores do transporte alternativo de Manaus, os chamados amarelinhos, realizaram uma manifestação desde as primeiras horas desta quarta-feira para reivindicar o pagamento de subsídios e melhorias do sistema de bilhetagem. Durante a manifestação, houve confusão e pelo menos 3 pessoas foram detidas. Os trabalhadores interditaram parte da Avenida Altaz Mirim, afetando o trânsito. No protesto, eles reivindicam subsídios similares ao que o transporte coletivo convencional recebe. Segundo Vinícius Araújo, um dos representantes das 7 cooperativas de transporte alternativo, os trabalhadores fazem o mesmo serviço que o transporte coletivo convencional e não recebem subsídios da Prefeitura de Manaus por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana para suprir as necessidades do trabalho, como a compensação no aumento do diesel. A Prefeitura repassa subsídio para os empresários do valor de R$ 2,00 por passagem. Nós recebemos R$ 3,80 e os empresários recebem R$ 5,80. E nós fazemos o mesmo trabalho que eles fazem, idosos, isenção, todos os direitos, deveres e obrigações. Só que eles recebem, nós não. O nosso objetivo aqui é que o prefeito repasse esse subsídio para o alternativo. Hoje, ele está passando 25 milhões, 28 milhões para os empresários. E deveria passar 5 milhões para o alternativo. Então, a nossa reivindicação é essa, prefeito. Passa 22 para eles, 5 para nós, para que nós podemos sobreviver. Porque hoje, a gente não está conseguindo nem abastecer os veículos. Um dos líderes da manifestação dos alternativos, Vinícius José, explica que a categoria precisa de um repasse financeiro. Não temos uma ajuda de nada, um subsídio, nada. Então, por conta disso, o diesel, as peças, pneu, tudo tem subido. E nós não temos condição de tocar o transporte alternativo sem ter uma ajuda. Os manifestantes afirmaram que o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Amazonas não faz esse repasse. Em nota, o Sinetran afirmou que o subsídio não é de responsabilidade do órgão e que está em dia com os repasses. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6 horas 35 minutos em Manaus e fique ligado, hein? Daqui a pouquinho no 18 horas você confere. Amanhã é o dia do cliente. O comércio local vai oferecer vantagens e também descontos para comemorar a data. Daqui a pouquinho. 18 horas. Vamos agora falar sobre os bastidores da política local. Vamos conversar com a repórter Artemisa Gadelha. Artemisa, boa noite, Artemisa. Faltam um pouco mais de 2 semanas para as eleições deste ano e os discursos durante a propaganda eleitoral gratuita começam a ficar mais acirrados, mais ácidos. Conta pra gente as alfinetadas desta quarta-feira dos candidatos ao governo do Amazonas, Artemisa. Vou começar pelo governador do estado do Amazonas, o Wilson Lima, ele que é candidato
candidato à reeleição ao governo. Boa noite, Karime, boa noite, Carlão, boa noite a todos que acompanham o programa 18 horas. Wilson Lima, ele tem feito aquele discurso, né, que está sendo atacado, mas que ele tem feito uma campanha limpa, sem ataques. Bom, discurso no mínimo aí contraditório. Hoje mesmo ele falou, inclusive, dos adversários políticos, dizendo que eles estão prometendo mundos e fundos e que é a hora da população deixar de vez o passado no passado, olhar para frente e continuar com quem, né, está dando certo. Mas o que está dando certo? Essa pergunta ficou no ar, né? Esse discurso, ele acaba jogando contra ele mesmo, porque se a população lembrar da pandemia, das mortes pela falta de oxigênio, inclusive o governador tem falado que a culpa não foi dele, que o Amazonas não tinha usina de oxigênio na época. Só que o governador Wilson Lima acaba escondendo aí mais uma vez de que foi avisado pela empresa White Martins 6 meses antes da crise. Em 6 meses não seria possível resolver, por exemplo, essa situação da falta de oxigênio? Isso consta no relatório do Departamento Nacional de Auditoria do SUS. Um documento foi encaminhado à Secretaria de Saúde do Estado do Amazonas, na época, no dia 16 de julho. Esse foi o primeiro aviso. A empresa solicitou, inclusive, alteração do contrato assinado em 2016 para ampliação em 25% a oferta de oxigênio. Aí veio o segundo alerta, no dia 11 de setembro. Desta vez, a alteração foi para 46%. E a resposta, porém, foi a de que não havia recursos para esse acréscimo. Como assim não havia recursos? Nós sabemos da arrecadação, né, do governo do estado do Amazonas e sabemos que haviam recursos também destinados pelo governo federal. Bom, o final dessa história, todos nós sabemos, Karime, Carlão e ouvintes, não é só uma história triste, mas uma história de terror, onde pessoas morreram pela falta de oxigênio. Morrer de Covid é uma coisa. Agora, muitas pessoas morreram porque não tinham oxigênio. Então, não foi avaliado nem o abastecimento na época de oxigênio nas unidades de saúde, nem mesmo a atuação do governo federal, como o governo federal poderia auxiliar o governo do Amazonas naquela situação. O governador, inclusive, hoje encerrou a propaganda eleitoral dele, de hoje, dizendo que tivemos 40 anos de atraso, se referindo aos antigos governadores, antigos gestores, né? E o que ele considera atraso? Porque a gestão passada, inclusive na última gestão, as delegacias elas ficavam abertas 24 horas. Elas não fechavam as portas, por exemplo, num feriado. Agora, elas estão fechadas na gestão dele. E isso é apenas um dos vários exemplos que eu poderia falar aqui. Agora, falando do candidato Amazonino Mendes, candidato da Federação PSDB e Cidadania, ontem eu comentei que ele teria dado algumas alfinetadas, né? Hoje ele não falou sobre isso, falou de propostas, falou de desemprego. Ele mostrou a história de um trabalhador chamado Augusto César. Esse trabalhador ele é da área da construção civil e está desempregado. Amazonino falou que essa é a situação de milhares de amazonenses e que ele vai gerar empregos, transformando o Amazonas num canteiro de obras, com a construção de 10 mil casas com energia solar, além de 3 novos grandes hospitais na capital amazonense e também outros hospitais nos municípios do interior do Amazonas. Eduardo Braga, do MDB, ele falou no programa de rádio hoje, relembrou das mortes violentas no estado do Amazonas, com aumento aí de 54% em 2021. Lembrando aí o atual governo, o que o atual governo não tem feito pela segurança pública do estado do Amazonas. Enquanto o Brasil recua, o Amazonas dispara nos crimes, como eu falei, em 54%. Ele falou que vai fortalecer aí o combate ao crime com o policiamento nas ruas, planejamento, polícia técnica bem equipada, disse que vai contratar 6 mil novos policiais
e que vai manter as delegacias abertas 24 horas. Vai criar também o Paz Mulher, que é um plano de amparo e segurança da mulher, com medidas de proteção à saúde e segurança das mulheres. Esse foi o resumo aí dos principais candidatos pontuados nas últimas pesquisas eleitorais. Karine e Carlão. Artemis, olha só, o show do cantor Wesley Safadão, que deve custar R$700 mil aos cofres públicos, deve acontecer inclusive lá no município de Novo Airão, interior do Amazonas. O que o Ministério Público do Estado pediu, que a Justiça suspenda o pagamento desse show marcado para outubro. Isso procede, Arte? Foi feito esse pedido aí, realmente? Procede, Carlão. O show, inclusive, estava marcado para acontecer em Novo Airão, como você disse, a 115 quilômetros em linha reta da capital amazonense, durante a 23ª edição do Eco Festival do Peixe Boi. O show, bom, você já até falou, deve custar aí R$700 mil aos cofres públicos. Valor bem alto para os municípios do interior que não possuem recursos necessários, inclusive para as políticas públicas básicas, Por isso, o Ministério Público do Amazonas pediu que a Justiça suspenda aí o pagamento do show do cantor Wesley Safadão. Inclusive, também na investigação realizada pelo Ministério Público do Amazonas, foram constatados indícios aí que os gastos estariam sendo camuflados na divisão do pagamento de R$700 mil em várias parcelas. Agora, eu queria ainda complementar que, além desse caso de Novo Airão, o Ministério Público do Amazonas também pediu à Justiça o cancelamento do show da dupla Matheus e Cauã, no município de Humaitá, quase 600 quilômetros em linha reta de Manaus. O show é marcado, bem próximo, inclusive, para o dia agora, dia 23 de setembro, no valor de R$380 mil. E segundo o promotor de justiça, Wesley Machado, do Comitê Amazonas de Combate à Corrupção, a medida é justamente para resguardar o patrimônio público. O município, inclusive, vive uma crise financeira. Ele deve à empresa Amazonas Energia, tem uma dívida com a Amazonas Energia, e encaminhou um ofício ao órgão ministerial dizendo que não tem como pagar esses custos. Não tem como pagar a Amazonas Energia, mas tem R$380 mil em show, A prioridade, então, está sendo outra. Bom, existe aí uma incompatibilidade, a gente tem visto, com a realidade econômica, financeira desses municípios que insistem, dar pão e circo à população. População, na verdade, hoje, a população quer segurança, saúde de qualidade, quer escola, para os filhos, quer emprego, quer comida na mesa. Acho que os nossos governantes, eles estão achando que ainda nós estamos vivendo nos tempos remotos, os tempos bem lá de trás, do passado. E falando agora de lei seca, para a gente finalizar, nós vamos falar das normas estabelecidas que proíbem aí o consumo de bebidas alcoólicas nas eleições deste ano. A lei seca, ela vai ocorrer em bares, restaurantes, supermercados, mercearias e estabelecimentos similares, e ainda em locais abertos ao público do estado do Amazonas, No primeiro turno, a partir da meia-noite até às 6 horas da tarde, às 18 horas do dia 2 de outubro de 2022. No segundo turno, caso ocorra, então a partir de meia-noite até às 18 horas do dia 30 de outubro. A portaria que determina aí o cumprimento da lei seca no Amazonas, ela foi assinada pelo presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, desembargador Jorge Lins, também da vice-presidente e corregedora eleitoral, desembargadora Carla Reis, e a diretora-geral Melissa Lavareda, juntamente com o secretário de Segurança Pública do Estado do Amazonas, general Carlos Alberto Mansur. Quem descumprir a medida fica caracterizado aí a prática de crime de desobediência prevista no artigo 347 do Código Eleitoral Brasileiro, pena aí detenção de 3 meses a 1 ano e pagamento de 10 a 20 dias de multa. Karine e Carlão.
Obrigada pelas informações, Artemisa Gadelha. Boa noite, bom trabalho. Boa. Tchau, tchau. Para vocês também. Tchau, tchau. Falando em fome, né, em que realmente vai ser um assunto que vai permear a decisão dos votos dos eleitores, isso é uma pesquisa, um levantamento que fala que aqui no Brasil, em 37,8% dos lares com crianças de até 10 anos registrou fome ou redução de quantidade ou qualidade dos alimentos. Os dados são do segundo inquérito nacional sobre insegurança alimentar do contexto da pandemia da Covid-19, divulgado esta semana. Segundo os dados, os novos indicadores, a população do Norte e do Nordeste são as que mais passam fome no país. Ainda de acordo com o levantamento, no Amazonas a situação é ainda pior. A proporção de moradores com insegurança alimentar grave é maior que a média nacional. Aqui no estado, de cada 4 moradores, 1 sofre de insegurança alimentar grave, que é quando não há acesso a alimentos em quantidade suficiente e a pessoa passa fome. 6h47, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha só, amanhã é quinta-feira, 15 de setembro, e esse dia é comemorado aí como o Dia do Cliente. A data foi criada por empresários há 19 anos e já é utilizada por empresários para apresentar promoções e fidelizar clientes, Karine. Uma boa, né, Carlão? Show. Bom, o repórter Hector Silva, ele conta agora pra gente sobre essas promoções que vão ser feitas no comércio amanhã. Vamos acompanhar. Hora de gastar aquele dinheiro que você economizou para uma oportunidade. Amanhã, 15 de setembro, é comemorado o Dia do Cliente. A data é usada por comerciantes e empresários para oferecer descontos e ofertas de fidelização de clientes. Para o presidente da FEComércio, a Federação do Comércio do Estado do Amazonas, Aderson Frota, a data é uma oportunidade de valorizar os clientes. No próximo dia 15, nós temos uma data muito importante a festejar, que é o Dia do Cliente. O comércio precisa e não vive sem clientes. E é exatamente por esse momento em que nós nos deparamos com essa data gigantesca, que é o Dia do Cliente, para dizer que nós temos o prazer de estar sempre à disposição dos clientes, atender a clientela com maior responsabilidade, com maior atenção e, acima de tudo, atender aos anseios do próprio cliente. Então, neste dia 15 de setembro, nós queremos levar as nossas congratulações a toda a população, principalmente aquela realmente que se abastece do comércio, aquela que procura e tem os serviços do comércio à sua disposição, para dizer que nós estamos sempre de braços abertos para atendê-los com muito deslego, com muita responsabilidade, com muita dedicação, mas acima de tudo focando precisamente nas necessidades, nas perspectivas do cliente. Então, aos clientes, as nossas congratulações em nome da FEComércio do Estado do Amazonas. Segundo a AOShop, Associação Brasileira de Lojistas de Shoppings, a expectativa é de um crescimento nas vendas de até 10% em todo o país. Em Manaus, o Amazonas Shopping e o Shopping Ponta Negra anunciaram campanhas em alusão à data. Serão oferecidos descontos em lojas de todos os segmentos que estarão sinalizadas para que os visitantes os identifiquem. Para saber quais lojas estão oferecendo vantagens, horário de funcionamento do shopping e até que dia eles serão oferecidos, é necessário acessar o site de cada empresa. Hector Silva para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha só aí, o número de casos confirmados de varíola dos macacos subiu para 54 aqui no estado do Amazonas. Segundo a Fundação de Vigilância em Saúde, mais 6 casos foram confirmados pelo órgão nesta terça-feira, Karine. Exato, ainda segundo a Fundação, todos os 6 novos casos são de pacientes homens com idades entre 23 e 35 anos e todos residentes aqui em Manaus. Segundo os dados também, nenhum dos pacientes precisou de internação e as pessoas seguem em isolamento domiciliar. Outros 22 casos suspeitos seguem em investigação e a repórter Nathalie Moraes traz mais informações sobre o assunto. Os países
países das Américas se tornaram o epicentro do surto global de varíola dos macacos, com mais de 30 mil casos concentrados principalmente nos Estados Unidos, no Brasil, Peru e no Canadá. Aqui no Amazonas, o número de casos de varíola dos macacos subiu para 54, segundo a Fundação de Vigilância em Saúde do Estado. Mais 6 casos foram confirmados pelo órgão nesta terça-feira. Todos os 6 novos casos são de pacientes do sexo masculino, com idade entre 23 e 35 anos, todos residentes aqui em Manaus. Nenhum dos casos confirmados necessitou de internação e os pacientes seguem em isolamento domiciliar. Segundo o médico infectologista, diretor da Fundação de Medicina Tropical, Marcos Guerra, o contato íntimo, que inclui relações sexuais de pele com lesões de pessoas contaminadas, é apontado como principal forma de transmissão da varíola dos macacos no atual surto da doença. Beijar, abraçar e principalmente ter relações sexuais com pessoas com diagnóstico positivo são consideradas atividades de risco e devem ser evitadas. Nesse surto, a transmissão está se dando muito mais por contato íntimo e prolongado, e principalmente contato sexual, ou seja, e naturalmente são pessoas que possuem já algumas lesões no trato genital. Evitar contatos, principalmente de natureza sexual, com pessoas desconhecidas ou com pessoas que já têm alguma lesão nessas regiões. Mesmo que protegidas, não são seguras essas relações. Também pacientes que já têm outras lesões que são sempre infectantes, essas lesões pustulosas e com crostas, evitar esses contatos e também com os seus utensílios. O atual cenário da varíola dos macacos no Amazonas está assim: 146 notificações, 54 casos já confirmados, 70 casos descartados e 22 suspeitos. Nenhum registro de morte da doença. Toda a rede de saúde, incluindo as unidades privadas e públicas, tanto da capital quanto do interior do estado, estão orientadas para realizarem atendimento em casos suspeitos de monkeypox. Nathalie Moraes para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. E nesta terça-feira, o governo federal alterou as regras sanitárias da Covid-19 para a entrada de viajantes no Brasil. Agora, com a nova determinação para entrar no país, os viajantes podem escolher entre apresentar o comprovante de vacinação ou um teste negativo da doença. A portaria foi assinada pelos Ministérios da Casa Civil, da Justiça, da Saúde e da Infraestrutura e publicada na noite da segunda-feira no Diário Oficial da União. A nova medida já está em vigor e segue a orientação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Mix. Muito bem, agora são 6 horas e 54 minutos. Você no melhor mix do Brasil. E nós vamos conferir a previsão do tempo e temperatura para amanhã. Amanhã é quinta-feira. Tempo e temperatura com ela. Karime Leão. Previsão do tempo. A previsão amanhã é de sol e aumento de nuvens de manhã com pancadas de chuva à tarde e à noite, segundo informações do Climatempo. A mínima prevista é de 23 graus, a máxima que não deve passar dos 34 graus, como hoje. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 46% e 96%. Mix. Economia. Vamos aos indicadores econômicos de hoje. O dólar fechou em queda de menos 0,18%, cotado a R$ 5,17. Olha só, o Bitcoin fechou negativo em 0,12%, cotado a R$ 5,16. O Bitcoin também fechou em baixa de 1,87% aos R$ 103.681. Foi o euro, Karime, que eu falei errado. Fechou negativo em 0,12%, cotado a R$ 5,16. É isso aí. Exatamente. O Ibovespa, o principal índice da Bolsa de Valores brasileira, fechou em queda também de 0,22% aos 110.546 pontos. E a cesta básica no Amazonas ficou mais cara. Segundo pesquisa feita pela Assembleia Legislativa do Amazonas, o aumento foi de 20% ao longo dos últimos 8 meses. Pois é, segundo o levantamento feito mensalmente pela Assembleia, o valor médio da cesta básica aqui no estado está custando R$ 333,82. E o repórter Hector Silva traz mais informações sobre o assunto.
A pesquisa de preço da cesta básica amazonense de agosto de 2022, realizada pela Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa do Amazonas, alcançou o valor de R$ 333,82. Em janeiro, o preço era de R$ 277,33, um aumento de 20% em 8 meses. O levantamento apontou o aumento de preço na farinha de mandioca de 26,01%, achocolatado de 20,12%, frango com aumento de 19,63%, sal de cozinha com aumento de 15,91% e a margarina aumentou 8,48%. Segundo o presidente da comissão, o deputado estadual João Luiz, do Republicanos, o aumento desses itens foram impulsionados por conta dos custos de produção, assim como os insumos agrícolas, fertilizantes, defensivos e pela instabilidade do mercado internacional, que tem refletido de forma acentuada no preço dos produtos no mercado brasileiro. O crescimento já é sentido pelos amazonenses. A professora Sângela Santana destaca que tem desembolsado mais dinheiro para comprar produtos alimentícios. Antes eu conseguia fazer compras básicas do supermercado com pouco mais de R$300. Agora as contas passam de R$400. E isso comprando produtos de marcas menos conhecidas. É uma situação muito chata, porque o meu salário não cobriu a inflação. Hector Silva para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Bom, e separamos algumas dicas para você gastar menos na hora de comprar aí esses itens básicos da cesta básica. A repórter Nathalie Moraes traz pra gente as dicas. Todo mês, quem mora sozinho ou quem vive com a família precisa passar no supermercado. Seja para fazer as compras do mês ou seja para pegar algumas coisinhas básicas que esqueceu de comprar antes. Mas os preços têm subido cada vez mais e está um pouco mais difícil equilibrar os gastos com o orçamento do lar. Como economizar dinheiro para fazer a conta fechar e não gastar tanto com as compras do dia a dia? Esse é um desafio, já que aqui no Amazonas a cesta básica alcançou o valor de R$ 333,82. A economista Denise Kassama deu algumas dicas para as famílias economizarem na hora das compras. A primeira delas, antes de sair para fazer as suas compras, faça uma pesquisa de preços. Use seu celular, seu computador, seu tablet, acesse a internet, porque hoje as grandes redes varejistas possuem site na internet, de modo que a gente pode consultar os preços sem sair de casa. A segunda dica é buscar alternativas. Então, se você está acostumado com determinada marca que está bem cara, bora experimentar uma outra, que pode não ser tão boa, mas se resolve o problema, é a que melhor vai caber no seu bolso. Se você está acostumado a comprar carne vermelha com bastante frequência, dá uma variada. Vamos comprar frango, porco, peixe, né? E reduzir ali a carne vermelha, que além de fazer bem para a saúde, essa redução faz bem para a saúde do seu bolso também. E a terceira dica é pechinchar. Se você compra em feira, principalmente, chora uma redução de preço. Cada centavo, cada realzinho que você consegue reduzir aí nas suas compras, vai gerar um impacto positivo aí no teu bolso. A inflação no Brasil é basicamente uma inflação de custos, ou seja, os preços estão subindo porque os custos dos produtos ficaram mais caros. Segundo a Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa do Amazonas, o menor valor da cesta básica amazonense foi apurado ainda no mês de janeiro deste ano, quando alcançou o valor de R$ 277,33. No mês de agosto, o levantamento mostrou que a cesta básica chegou a custar R$ 333,82. Nathalie Moraes para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. 7 em ponto. Seguimos para o editorial 18 Horas.
Editorial 18 horas. A queda do Amazonas no ranking de competitividade dos estados, divulgado pelo Centro de Liderança Pública, é uma notícia preocupante para o povo. O estado caiu 5 posições no ranking geral entre 2021 e 2022. Caiu 5 posições em solidez fiscal e 7 posições em eficiência da máquina pública. No pilar da segurança pública, o estado caiu 4 posições e ficou em 24º lugar. Os números refletem bem o que as pessoas sentem nas ruas das cidades do Amazonas e em todos os dias. O estado ficou entre os últimos em segurança patrimonial e segurança pessoal, e também em qualidade da informação da criminalidade, ou seja, o ranking também constatou a degradação da segurança pública e o aumento dos crimes violentos no estado. 18 horas. 7-1 Karime, boa noite. Boa noite. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.